Aquelas terras eram mesmo de se encher os olhos, e era com satisfação que o cavaleiro avisava para aquela jovem ruiva que aquele era o estado de Anatol. Os cidadãos ali eram mercenários, mineiros e fazendeiros, mas o solo não era adequado para o plantio, então a maioria das pessoas dependem de gado, criação de ovelhas, galinhas e cabras para sobreviver. Avisava que não era glamuroso por fora, mas era espaçoso por dentro. A jovem ficou satisfeita. Falava que não era ruim, nada disso. Ele se lembrava muito com uma fortaleza gigante. Foi quando ele avisou o porquê de parecer tanto com uma fortaleza. Era porque não podia evitar. Tinha muitos monstros naquela redondeza. Foi então que a jovem ruiva ficou preocupada. Ele, vendo a preocupação da jovem, avisou que não precisava ficar assim. Ela deveria notar o quão alta eram aquelas paredes. Ele passou anos construindo e fortalecendo para proteger toda a cidade. Ela, meio descuidada, dizia que não estava tão preocupada. No entanto, mais uma vez aquele mago intrometido se metia na conversa do casal. Dizia que ela poderia ficar calma. Considerando todo o dinheiro gasto nas muralhas, não tinha com que se preocupar com relação à segurança. A presença de Ruth, o tempo todo se interferindo na conversa dele e de sua esposa, deixava Riften bastante irritado. Mesmo assim, aquele jovem cavaleiro estava satisfeito. Tinha finalmente voltado para Anatol, e realmente parecia mesmo uma fortaleza. Vendo a bandeira do território balançando e os cidadãos gritando que o senhor e os cavaleiros haviam retornado, era uma visão gloriosa para ele. Cumprimentou os guardas e começou a entrar. A jovem ruiva ficou admirada do quanto o marido dela era querido naquele local. Todos gritavam: "Salve o grande herói Calipse, o herói que destruiu o dragão!" Ela notou que todos o tinham como um grande guardião. Todas as comemorações e celebrações, ela sabia que era do fundo do coração. Ele realmente era uma pessoa muito amada. E ali, todos eram totalmente diferentes dos servos de onde ela estava. O pai dela mantinha a obediência através do medo. Ali todos eram calorosos, pareciam muito felizes. Tinha algumas raparigas que estavam bem assanhadinhas para o lado do marido dela. Foi quando um dos cavaleiros avisou: "Líder, o pessoal da cidade tinha preparado uma cerimônia de boas-vindas. Eles estavam se preparando desde a notícia de que ele havia voltado são e salvo e derrotado o dragão." No entanto, ele avisou que tinha que ir direto para o castelo. Queria que seus cavaleiros aproveitassem. Alguns deles gostaram, mas outros achavam que o líder estava abandonando até mesmo o povo dele por causa daquela mulher. Foi quando ele avisou: "Maximilian, segure firme, pois agora irei mais rápido." Eles estavam com pressa e o cabelo da ruiva balançava ao vento, assim como as patas do cavalo, e a cada vez mais rápido. Era muito magnífico. Quando você olhava de perto, era... Foi quando ele finalmente parou o cavalo e desceu primeiro. Assim que ele ajudou ela a descer, ela notou que todos os servos se curvavam, não apenas para ele, mas para ela também. Foi quando o mordomo quis saber do lorde dele quem era aquela pessoa. Sendo rápido, ele colocou a mão no ombro da esposa e avisou: "Essa é minha esposa, eu a trouxe para casa." Ela, meio desanimada, dizia que era um prazer conhecer todos eles. Avisava que ela era Maximilian Calipse. Dando as costas para todos os servos, eles seguiram subindo as escadas. Algumas poucas servas continuaram seguindo para ajudar os dois caso precisassem de alguma coisa. Ela olhava para todos os lados e achava que não tinha ninguém para gerenciar o castelo. Parecia estar em um estado de abandono. Também quis saber o que aconteceu ali. Notando que a esposa estava observando todos os cantos e o lugar estava com cara de abandonado, Riften mostrou sua raiva e indignação. "Eu não mandei uma mensagem com as instruções para decorar o castelo antes do meu retorno?" Um deles avisou: "Eu fiz como o senhor ordenou, Lorde. Eu coloquei carpetes novos no salão." O mordomo estava em apuros. Parecia que não tinha feito direito, mas ele tentava se justificar. A verba para isso era muito pouca. Com isso, a jovem Calipse abaixou a cabeça. Ele estava sendo rude demais com os servos e ela estava com tanto medo que não conseguia nem respirar por causa da atmosfera. Aquilo fazia com que ela retornasse aos anos que viveu através de xingamentos e palavras cruéis vindas do pai.
Foi por isso que ela segurou a capa do marido mais uma vez. Ei, Riften, eu gostaria de descansar agora. Ele notou que ela estava trêmula. Foi aí que ele notou que tinha ido longe demais. Por isso, o segurou nos braços. Não precisa ficar com medo. Eu não tô bravo com você. Foi o que ele disse para a ruiva. Ela insistia que ele a colocasse no chão. Ele disse que não. Ela queria ficar descansada, então ele iria carregá-la. Não demorou muito e rapidamente chegaram no quarto. Ele olhou, notava que pelo menos o quarto dele estava um pouco melhor do que o resto. Ela ficou satisfeita, pois pelo menos conseguiu tirá-lo do meio dos servos e evitar que ele ficasse mais furioso ainda. E quando olhou para o quarto, realmente ali estava brilhando de limpo. Tudo estava muito organizado. Mesmo assim, olhando para todos os lados, o jovem achava que aquilo não era suficiente para ela. Talvez ela não quisesse ficar ali. Ele perguntou: "Você achou muito ruim, certo?" Depois esbravejou: "Malditos bastardos! Eu havia dito!" Mas ela não era dessas pessoas cheias de frescura. Já na cama disse a ele que estava tudo bom, não precisava dele ficar tão estressado por causa disso. Mas ele, colocando a mão na cabeça, dizia que tudo parecia um chiqueiro. De repente, passou um pensamento na cabeça dela. Achava que era obrigação da esposa ter ido primeiro para o castelo e decorado tudo. Agora ele estava irritado e com certeza comigo. Ele, ainda de costas, disse que na verdade queria ter dito outra coisa. Depois virou-se para o lado dela, viu que ela estava muito triste. Ela estava com tanto medo que achava que ele talvez ficasse com vontade até mesmo de educá-la severamente. Ele olhou para ela. "Calma, você está aqui agora. Que tal você decorar como quiser? Pode gastar o quanto dinheiro você achar melhor." Depois, ele fez um gesto amoroso e beijou a mão dela. Dizia que ele sabia que mulheres gostavam de arrumar as coisas e decorar. Também poderia gastar quantos servos precisasse para aquela missão. Agora ela pensava que, quando era mais nova, aprendeu tudo de como ser uma boa senhora, mas não achou que um dia se tornaria uma de fato. Mesmo assim, ela continuou calada. Sua atitude feriu o coração do marido, que perguntou se ela não queria decorar da forma que quisesse. Na verdade, ela ficava apreensiva. Ele ainda não tinha ideia quão incompetente ela poderia ser. Ele viu que ela estava meio acanhada, por isso colocou a mão no queixo dela e falou: "Avisarei o mordomo com antecedência, então pode só fazer o que você quiser." E quando ele disse que aquela era a casa dela, aquela sensação foi meio quentinha. Sentiu como se o coração ficasse aconchegado. Era como se finalmente tivesse um local. E ele olhava para ela. Aquela parecia uma linda pomba de cabelos ruivos que alguém tivesse abrindo a gaiola. E ela voou para a felicidade dele. Voou para os braços do seu amado marido. Depois avisou a ela que ele precisaria tomar um banho. Ela também gostaria de fazer o mesmo. Vendo que ela também se interessava, ele avisou que pediria às empregadas que preparassem água morna imediatamente. Enquanto pensava isso, ele avisou: "Está pronto. Venha logo, vamos tomar banho juntos." Olhando para ela, pronunciou o nome dela como uma forma especial. Depois de aceitar tomar banho e entrar na banheira com ele, ela ficou pensando se era verdade que os casais deveriam tomar banho juntos. No entanto, o marido tinha garantido que em todos os castelos que ele visitou, o marido e a esposa tomaram banho juntos na mesma hora. Era um costume quase que religioso. Agora, ela estava submersa na banheira, tentando tampar o corpo da melhor forma que conseguia, meio constrangida. Enquanto ela estava toda encolhida, ele estava todo grandão dentro da banheira, já que ele era vezes maior que ela. Ele abaixou a cabeça, olhou para ela, pegou naquelas bochechas rosadas, queria saber sobre o que ela estava pensando. Ela era muito ingênua, por isso fez uma pergunta estranha. "Marido, estava pensando se eu deveria ser assistente de banho para os visitantes. Você disse que supostamente esse era o meu papel." Imediatamente ele ficou raivoso. "Sem chances. Se alguém pedir isso, eu farei ele tomar banho no rio de Stemno. Você deve ter me ofendido com sua falta de entendimento." Ele já estava quase acostumando com a ingenuidade de sua jovem esposa. Notou que pelo tom da voz dela, ela deveria ter ficado com medo de novo. Por isso, pediu a ela que chegasse mais perto. Ele mesmo esfregaria suas costas. Ela insistiu que poderia fazer isso sozinha.
Ele lembrou que antes ela tinha dito que estava cansada. Deveria ficar preparada, pois ele iria lavá-la e em seguida era a vez dela. Quando ele se aproximou bastante para pegar o sabão, encostou de leve na parte de trás da cabeça dela e perguntou se a água estava muito quente. Ela, meio constrangida, disse que estava boa. Enquanto isso, ela achava que isso era estranho. Como pode o meu corpo estar relaxando e minha mente estar confusa? Talvez seja por causa da fadiga acumulada? Era o que ela pensava. Enquanto os dois estavam na banheira, também poderia ser porque ele estivesse muito perto dela e com todas aquelas carícias. Mesmo assim, ela achava bom. Achou tão bom que acabou pegando no sono, talvez por excesso de cansaço. Ele ainda chamou: Maximilian, você dormiu? No entanto, ela acordou no outro dia. O sol meio que batia nos olhos dela. Ela acordou meio tímida. Parecia ter encontrado um conforto no qual não tinha lhe sido dado antes. No entanto, seu descanso foi interrompido. Uma das servas a chamou. Avisou que tinha sido designada a servi-la, a mando do lorde da casa. Avisou que o nome dela era Ruth Tyne. Mesmo com aquela serva sendo tão educada e gentil, Maximilian ainda se sentia estranhamente desconfortável perto de pessoas estranhas. Até que notou as mãos das servas. Eram tão gentis, ela estava começando a ficar relaxada de novo. Antes, as servas do pai costumavam arrancar grandes tufos de cabelo. Mesmo quando ela avisava que estava doendo, elas não paravam. Mas aquela era meiga e agradável. Quando terminou, ficou feliz. Avisou a madame que tinha ficado bonito, e de fato Maximilian estava vistosa. Ela se viu no espelho e pensava: eu só tinha uma roupa durante a viagem. Me sinto uma pessoa diferente agora. Depois de muito tempo, tenho um vestido muito bonito. E não era só isso. Maximilian estava com adornos, flores no cabelo, belos brincos, colares e um cinto apropriado de joias que combinava com seus outros adornos. De repente, ela fez uma pergunta. Queria saber onde era o campo de treinamento. As duas ficaram conversando um tempo, e quando ela foi falar com a mulher sobre o que queria, foi nesse momento que a empregada notou a pequena deficiência na fala de Maximilian. A empregada parecia estar compadecida e perguntou a ela: Madame, não se sente incomodada com as outras pessoas? Foi nessa hora que ela se lembrou das palavras felinas que escutava do pai. Sua garota inútil, idiota, você é uma vergonha para a família. Por isso ela ficou desamparada. Apenas se virou e não falou mais nada para a empregada. Estava envergonhada demais para continuar aquela conversa. Agora estava se sentindo boba. Não era porque o marido a tratava como uma princesa que ela deveria achar que todos em volta fariam a mesma coisa. Não significava que ela tinha, de uma hora para outra, perdido o pequeno problema na fala. Agora ficou chateada. Achava que talvez as pessoas pudessem rir dela pelas costas. No entanto, a mulher continuava indo atrás dela. Madame, senhora, espere, vou lhe mostrar a área de refeição, é por aqui. O silêncio continuou entre as duas. Ela sabia, o pai já tinha avisado, se o mestre fosse estúpido, os servos iriam ignorá-lo. E era isso que aquela mulher estava fazendo, ou pelo menos foi o que Maximilian pensou. Achava que aquelas pessoas daquele castelo iriam fazer o mesmo quando descobrisse que ela tinha aquele probleminha, que não conseguia completar as frases. Sem saber, pensava que ali em Anatol talvez fosse diferente. O mordomo perguntou a ela se havia dormido bem. Ela foi mais breve e curta possível. Avisou que dormiu sim. Meio desamparado, o mordomo dizia que não teve chance para se apresentar. Oh, madame, o meu nome é Céric. Eu cuido de todos os empregados deste castelo. Ela, de novo, olhou para o homem. Disse que era um prazer conhecê-lo. Ele insistia. Vou fazer o melhor para servi-la bem. Por favor, me avise se tiver algo que você queira. Ela achava que deveria parecer nem que fosse um pouquinho como se fosse a dona da casa, até porque ontem o marido havia dito que ela poderia decorar o castelo. Por isso, procurava se acalmar para fazer frases completas e, para isso, precisaria ter calma e paciência. O mordomo via que ela não falava nada, então começou ele a dizer: O senhor já me pediu para ajudá-la nisso. Com o que a senhora vai precisar, eu estou planejando marcar para os comerciantes virem logo ao castelo.
Mas se a senhorita gostaria de ver o resto do castelo antes, posso lhe mostrar. Para ela, foi um alívio. Ele não insistiu para que ela falasse, não pressionou em nenhum momento. Satisfeita, ela falou que podia ser. Seria um favor grande se ele mostrasse. Com isso, ele começou a mostrar o castelo e contar que o castelo havia sido naturalmente excluído dos 7 reinos, mas há 10 anos atrás, o jovem de 18 anos, Riften Calypso, se tornou o senhor daquele castelo. E ele, meticulosamente, reforçou a muralha tijolo por tijolo. A história se prolongava. Aquele homem parecia ser bastante devoto à família Calypso. Maximilian pôde notar que ele parecia estar muito orgulhoso de servir naquele castelo. Com isso, ela achava que o marido tratava aquele senhor com muito respeito. Ela sempre fazia comparações daquele lugar com os servos do pai dela. Sabia que lá a história era diferente. O mordomo avisava que, por causa da reconstrução, eles focaram somente na eficiência. A aparência física do castelo ficou meio esquecida. Vendo que ela tinha andado bastante, se virou para a senhora e perguntou se ela gostaria de tomar um chá. Aí ela ficou imaginando Riften com todos aqueles músculos e tão sério. É claro, tomar um chá não combinava muito com ele, por isso, às vezes ela até sorria sozinha. O homem notou que ela não queria parar a excursão apenas para tomar chá, por isso, insistiu para que continuasse. Chegando a um certo lugar, ela ficou meio triste. Perguntou o que tinha acontecido ali. Ele contou que eles tiveram inúmeros banquetes naquele local. No entanto, o mordomo avisou que a maioria dos convidados eram cavaleiros e não se importava muito para a aparência. Ela pediu que chamasse os comerciantes o mais rápido possível. Observou que também na área do refeitório o chão estava com algumas rachaduras. Na área do dormitório, as camas eram meio ineficazes e a cozinha estava uma bagunça, precisava de mais empregados. Mas o que chamou mais a atenção dela e a deixou triste foi uma grande árvore. Estava seca. Parecia estar abandonada há tempos. Parecia que Maximilian sentia a tristeza da árvore. Ela queria saber se aquele era o jardim deles. O homem explicou que, para ser específico, aquele era o grande salão. Era estranho, não tinha nenhum jardineiro. Ela estava muito triste agora. Não queria mais caminhar pelo castelo, queria ir direto para o campo de treinamento. E foi isso que ele fez, levou ela para o campo de treinamento. Do alto, ela poderia ver o marido e os outros cavaleiros treinando. Ele ficou preocupado. Minha senhora, talvez deveríamos retornar para dentro. O senhor não costuma gostar de intrusos no campo de treinamento durante esse momento. E disse que deveria sim voltar mesmo, mas foi quando algo a puxou com força.